Rafael Vidal estava de pé no centro da sala de reuniões, com as mãos apoiadas na mesa de vidro. Quando percebeu que a assinatura no documento tremia de jeito que a sua nunca tremia, era detalhe pequeno quase invisível para qualquer pessoa que não tivesse assinado aquele mesmo nome milhares de vezes ao longo da vida, mas para ele aquele tremor na curva da letra final era como grito. Alguém tinha falsificado aquela rubrica, e qualquer que fosse tinha feito isso com pressa. Eduardo lia o relatório em voz alta para o conselho, e sua voz carregava uma solenidade que soava ensaiada demais para ser espontânea. Ele falava de valores desviados de contas paralelas, de uma auditoria que teria encontrado irregularidades graves na gestão financeira da Vidal participa com o estudo apontando para o irmão mais novo, o próprio Rafael sentado ali como réu num tribunal, que ele mesmo havia ajudado a construir. Estes números não mentem, disse Eduardo, batendo de leve o dedo sobre a pasta impressa. Foram 3 anos de desvios sistemáticos sempre nas mesmas contas, sempre sob a autorização direta do meu irmão. Rafael olhou ao redor da mesa para os rostos que conhecia desde a infância, tios distantes primos que só apareciam em reuniões de acionistas, e o próprio pai sentado na cabeceira, como que só apoiaram as mãos entrelacadas os olhos fixos na mesa, evitando encontrar os dele. Aquele silêncio do pai doía mais do que qualquer acusação escrita. Eu nunca assinei isso, disse Rafael finalmente, a voz firme apesar do peso no peito. E qualquer que olhar com atenção vai perceber que essa assinatura não é minha. Estamos olhando com atenção, Rafael, respondeu o pai sem levantar os olhos. É exatamente por isso que estamos aqui. Foi naquele instante que Rafael entendeu que não adiantava discutir ali, naquela sala cercado de pessoas que já haviam decidido, antes mesmo de ele entrar. Ele conhecia bem o funcionamento daquele conselho, sabia que decisões daquele porte nunca eram tomadas de improviso, e que se Eduardo tinha conseguido reunir aquelas provas com tamanha rapidez e tamanha unanimidade ao redor da mesa, era porque o trabalho de convencimento já vinha sendo feito havia semanas, talvez meses longe dos olhos dele. O pedido de afastamento foi votado por unanimidade, com a única abstenção sendo a de uma tia que Rafael mal conhecia, e que provavelmente nem entendia direito o que estava sendo decidido. Ele deixou a sala sem se despedir de ninguém, atravessando o corredor envidracado que dava para a vista da cidade, aquele mesmo corredor onde havia caminhado centenas de vezes ao lado do pai, ouvindo conselhos sobre negócios, sobre paciência, sobre construir algo que durasse séculos. No estacionamento encontrou Camila. Ela estava encostada no carro dele, os braços cruzados, o rosto composto de jeito que parecia ensaiado. Camila era sua noiva havia 2 anos, filha de empresário do setor de logística, uma mulher que Rafael sempre considerou aliada, alguém que caminharia ao lado dele nos momentos difíceis. Foi por isso que a primeira coisa que sentiu ao vê-la ali foi alívio momentâneo, uma esperança de que ao menos ela estivesse ao seu lado. Você soube o que aconteceu lá dentro, disse ele aproximando-se. Eu soube, respondeu Camila sem desviar o olhar. E acho melhor a gente conversar sobre alguns ajustes no nosso relacionamento, Rafael. Ajustes. Eduardo me procurou ontem à noite. Continuou ela escolhendo as palavras com cuidado que só aumentava a distância entre eles. Ele me explicou a situação, os riscos que envolvem meu nome. Minha família se eu continuar associada a algum sob investigação. Rafael sentiu o corpo esfriar, frio que comecava no peito e descia. E desmal se entendeu ali mesmo que Eduardo não havia apenas roubado seu lugar na empresa. Ele havia preparado o terreno em cada aspecto da vida do irmão, calculando cada peca antes de dar o golpe final. Você vai ficar como ele disse, Rafael, não como pergunta, mas como constatação. Camila não respondeu com palavras. Apenas tirou do dedo o anel que ele havia lhe dado. Um anel que custara meses de economia mesmo com toda a fortuna da família, porque Rafael sempre fizera questão de que aquele presente específico viesse do próprio trabalho dele, não da herança dos Vidal. Ela colocou o anel na palma da mão dele e fechou os dedos dele ao redor da joia como quem fecha caixão. Sinto muito que tenha sido assim, disse ela antes de se afastar em direção a outro carro. A carro que Rafael reconheceu como sendo de Eduardo. Ele ficou parado no estacionamento por tempo que não soube medir, olhando para o anel na palma da mão, sentindo a raiva se transformar lentamente em algo mais frio, mais silencioso, mais perigoso.
Não era o tipo de raiva que gritava ou quebrava coisas. Era o tipo que se sentava, observava e esperava o momento certo. Foi ali ainda no estacionamento que Rafael tomou a primeira decisão real daquele dia não tentaria provar sua inocência diante de conselho que já tinha decidido não acreditar nele. Guardaria aquele detalhe da assinatura tremida. Guardaria a memória exata da postura de Eduardo ao ler o relatório. Guardaria tudo como quem guarda múnica para uma guerra que ainda vai começar. 3 anos se passaram. Rafael Suto, um nome que adotara usando o sobrenome de solteira da mãe, já falecida havia mais de uma década. Havia construído a partir de quase nada fundo de investimentos discreto chamado Ponte Capital. Não era nome chamativo, não atraía manchetes. E era exatamente assim que ele queria. Enquanto reconstruía sua vida financeira ao longo dos holofotes, que cercavam o sobrenome Vidal, ele estudava cada movimento do mercado. Que a família ainda operava cada aquisição, cada parceria, cada fraqueza que pudesse ser explorada no momento certo. Foi durante essa vigilância silenciosa que o nome Duarte começou a aparecer com frequência nos relatórios que sua equipe preparava. A Duarte Matéria de Construção era uma empresa familiar de médio porte, historicamente sólida, mas que enfrentava agora uma crise de liquidez após empréstimo mal calculado para expandir uma nova linha de produção. O detalhe que chamou a atenção de Rafael não foi apenas a fragilidade financeira da empresa, mas o nome do credor, que estava pressionando por pagamento antecipado impossível de cumprir. Banco controlado indiretamente pela Vidal Participações, através de uma cadeia de participações societárias que a maioria das pessoas jamais conseguiria rastrear. Rafael conseguiu rastrear. Ele passou semanas estudando a estrutura societária da Duarte, entendendo que se a empresa quebrasse, os ativos e as patentes de produção que ela detinha, patentes valiosas para o setor de construção sustentável, cairiam diretamente nas mãos do banco credor e, por consequência, de forma indireta nas mãos de Eduardo. Era exatamente o tipo de manobra silenciosa que o irmão gostava de fazer, sempre disfarçada de acaso, sempre distante o suficiente do próprio nome para parecer coincidência. Foi assim que Rafael decidiu se aproximar. Ele marcou encontro com Anselmo Duarte, o patriarca da família, apresentando-se como representante de fundo interessado em uma parceria estratégica sem revelar de imediato toda a extensão de seus planos. O escritório de Anselmo ficava num prédio antigo, com móveis de madeira escura que contrastavam com a modernidade fria dos escritórios que Rafael conhecia da vida anterior. E havia algo naquele ambiente que o fazia lembrar dos primeiros anos da própria empresa da família, antes de tudo se transformar em números e disputas. Meio fundo está disposto a injetar capital suficiente para quitar o empréstimo integralmente, disse Rafael sentado diante de Anselmo, com uma pasta de documentos organizada sobre a mesa. Em troca, gostaríamos de uma participação minoritária na empresa e assento no conselho. Anselmo, homem de cabelos grisalhos e mãos calejadas de décadas trabalhando com as próprias mãos, antes de assumir a direção do negócio, olhou para Rafael com uma desconfiança que parecia mais cansado do que hostilidade. O senhor perdoe minha franqueza do Suto, mas ofertas boas demais costumam vir com letras miúdas. Não existe letra miúda nesta proposta, respondeu Rafael. Existe sim uma condição que talvez o senhor considere incomum. Foi nesse momento que a porta do escritório se abriu, e Isabela Duarte entrou carregando uma pasta, que ela colocou sobre a mesa do pai sem perceber a princípio que havia uma reunião em andamento. Ela vestia blazer cinza que parecia ter sido escolhido às pressas. Os cabelos presos num coque que já perdia algumas mechas ao longo do dia de trabalho, e havia nos olhos dela cansaço que Rafael reconheceu de imediato, porque era o mesmo cansaço que ele próprio sentira nos primeiros meses. Depois de perder tudo. Desculpa, pai, não sabia que você tinha visita, disse ela, já se virando para sair. Fique, Isabela, pediu Anselmo. Isso também diz respeito ao seu futuro. Ela se sentou ao lado do pai pouco tensa, os olhos alternando entre o rosto de Anselmo e o de Rafael, tentando entender o que estava em jogo. Rafael observou com uma atenção que ia além do necessário para os negócios. A forma como ela mantinha a postura ereta, mesmo cansada, como se recusasse mostrar fraqueza diante de estranho. A condição, continuou Rafael, voltando a atenção para Anselmo, embora agora ciente da presença de Isabela.
e que a parceria se consolida através de uma união entre as duas famílias. Casamento especificamente entre mim e a senhorita Duarte. O silêncio que se seguiu durou segundos que parecerão muito mais longos. Isabela olhou para o pai esperando que ele risse, que dissesse que aquilo era uma piada de mau gosto, mas o rosto de Anselmo permanecia sério calculando. O senhor está pedindo a mão da minha filha, como parte de contrato comercial, disse Anselmo a voz carregada de misto de indignação e cansaço. Estou oferecendo uma solução que salva a empresa do senhor, preserva os empregos de mais de 200 famílias que dependem da Duarte, e garante estabilidade para os próximos anos. Respondeu Rafael sem desviar o olhar. Entendo que a forma seja incomum, mas as alternativas que restam ao senhor não são melhores. Isabela finalmente encontrou voz e se recusar, então a proposta não se sustenta. Disse Rafael olhando diretamente para ela pela primeira vez desde que ela entrara na sala. A decisão é sua, não do seu pai. Havia algo na maneira como ele disse aquilo, devolvendo a ela o poder de decisão, que qualquer outro homem em sua posição teria retirado, que fez Isabela hesitar antes de responder com a indignação que planejava. Ela olhou para o pai e viu o peso que ele carregava havia meses, as olheiras que se acumulavam as ligas extensas, que ela ouvia através das paredes finas do escritório em casa, e sentiu o estômago se apertar com a certeza de que a resposta já estava, de certa forma decidida antes mesmo de ser pronunciada. Eu preciso de tempo para pensar, disse ela e Rafael assentiu guardando os documentos de volta na pasta, como movimento calmo como se já soubesse, que aquele tempo terminaria exatamente da forma que ele previa. Naquela noite sozinho em seu apartamento, Rafael ficou observando pela janela as luzes da cidade, pensando na expressão de Isabela ao ouvir a proposta. Havia esperado encontrar alguém frio calculista, talvez era ambicioso o suficiente para aceitar de bom grado uma oportunidade de subir de vida através de casamento vantajoso. Em vez disso encontrara uma mulher exausta, carregando o peso de salvar a família sozinha, e por instante ele sentiu algo que não esperava sentir, resquício de culpa por usá-la, como peca em seu próprio jogo. Mas então lembrou do tremor na assinatura falsificada, da expressão vazia de Camila entregando o anel, do silêncio do pai que preferiu acreditar numa mentira a defender o próprio filho. E a culpa, por mais real que fosse, não foi suficiente para deter o que ele havia colocado em movimento havia tanto tempo. Uma semana depois, Isabela ligou para o número que ele havia deixado, e disse apenas uma frase antes de desligar: "Eu aceito. Mas quero que fique claro que isso é para salvar a empresa do meu pai, nada além disso." Rafael desligou o telefone e ficou olhando para o próprio reflexo na janela escura do escritório, sem saber ainda que aquela frase, dita com tanta certeza, seria a primeira de muitas coisas que Isabela diria, acreditando piamente e que, com o tempo, deixariam de ser tão verdadeiras assim. Nos dias seguintes, enquanto os advogados de ambas as partes preparavam os documentos que formalizariam tanto a parceria comercial quanto o contrato de casamento, Isabela passou a observar Rafael Souto com uma atenção que ela mesma tentava disfarçar de simples cautela profissional. Havia algo nele que não se encaixava perfeitamente na imagem de investidor, como algo na maneira como formulava perguntas sobre a estrutura societária da empresa, que soava íntimo demais, como se ele já conhecesse detalhes que jamais teria acesso através de simples relatórios financeiros. Numa das reuniões de preparação realizada no próprio escritório da Duarte, Isabela decidiu testar essa impressão. O senhor fala do setor de materiais de construção. Como que cresceu dentro dele, disse ela, enquanto revisava uma cláusula do contrato. Isso é raro para alguém do mundo dos fundos de investimento. Rafael manteve a expressão calma, ajustando o punho da camisa antes de responder. Estudei bastante o setor antes de me aproximar da sua família, senhorita Duarte. Prefiro entender profundamente negócio antes de investir nele. Existe uma diferença entre estudar e conhecer de dentro. Insistiu ela, os olhos fixos nos dele, tentando ler algo que a resposta educada não revelava. Talvez a linha entre as duas coisas seja mais fina do que parece, respondeu Rafael, desviando o assunto com uma habilidade que só aumentou a desconfiança silenciosa de Isabela. Ela não insistiu naquele momento, mas guardou a sensação, do mesmo jeito que guardava havia anos, o hábito de anotar pequenas inconsistências em contratos, antes de assiná-los.
Seu pai sempre dizia que ela tinha instinto apurado para farejar problemas escondidos em letras bonitas, instinto que a ajudara mais de uma vez a evitar acordos ruins para a empresa da família. Naquela mesma tarde, enquanto organizava alguns documentos antigos no arquivo morto da empresa em busca de registros que pudessem fortalecer a posição da Duarte nas negociações, Isabela encontrou uma pasta amarelada com o nome Vidal Participações, estampado na capa referente a uma parceria comercial, que a empresa do pai havia tentado firmar anos atrás e que fora recusada sem explicação clara. Ela folhou o conteúdo rapidamente sem tempo para se aprofundar, mas uma fotografia solta entre as páginas chamou sua atenção evento corporativo antigo com grupo de executivos posando para a câmera. Entre eles, homem jovem cujo rosto guardava uma semelhança incômoda como de Rafael Soto, ainda que os traços parecessem levemente diferentes, talvez pela idade da foto ou pela qualidade desbotada da impressão. Ela guardou a fotografia na bolsa, dizendo a si mesma que provavelmente era apenas uma coincidência. Rosto parecido entre milhares de executivos, que circulavam pelos mesmos círculos financeiros da cidade. Mas a sensação de familiaridade persistiu incômoda, como uma peca fora do lugar num quebra-cabeça que ela ainda não sabia que estava tentando montar. À noite, ao contar ao pai sobre o documento encontrado, viu o rosto de Anselmo se contrair por instante, antes de ele murmurar algo sobre aquela ser uma história antiga, sem importância para o presente e mudar de assunto como uma pressa, que também não passou despercebida para Isabela. Ela decidiu não insistir, ao menos não naquela noite, guardando a fotografia numa gaveta junto a outros papéis, que pretendia revisar quando tivesse tempo, sem imaginar o quanto aquele pequeno gesto de curiosidade se tornaria importante nos meses seguintes. O casamento foi marcado para 3 semanas depois numa cerimônia discreta, apenas com a presença de familiares próximos e alguns representantes legais das duas partes. Na noite anterior à cerimônia, Isabela ficou sentada na varanda do apartamento onde morava com o pai, olhando para as luzes distantes da cidade, tentando entender exatamente o que sentia diante da vida, que estava prestes a começar. Não era medo exatamente. Era mais como estar prestes a mergulhar em água escura sem saber a profundidade, confiando apenas no instinto de que era necessário mergulhar para salvar algo maior do que ela mesma. Pensou no pai nas noites em que o ouvira chorar baixinho no escritório de casa, achando que ninguém percebia. E soube que faria de novo a mesma escolha, ainda que o coração pesasse com a incerteza sobre o homem que se tornaria seu marido no dia seguinte. Ela guardou a fotografia amarelada mais uma vez antes de dormir, prometendo a si mesma que assim que a poeira do casamento assentasse, voltaria a investigar aquele rosto, que insistia em parecer familiar demais para ser apenas coincidência. O casamento aconteceu num salão pequeno decorado sem exageros, com flores brancas que a mãe de Isabela teria escolhido se ainda estivesse viva para isso. Rafael usava terno escuro que parecia ter sido cortado exatamente para seu corpo, e quando os votos foram trocados, sua voz permaneceu firme, cada palavra pronunciada com a precisão de quem estava assinando isso. Contrato importante, não celebrando momento de amor. Isabela reparou nisso na ausência de qualquer tremor na voz dele, e se perguntou por segundo se conseguiria fazer o mesmo. Nos primeiros dias de casados instalados num apartamento que Rafael já mantinha havia anos longe do centro financeiro da cidade, Isabela começou a perceber pequenos detalhes que reforçavam a sensação estranha que sentira ao ver aquela fotografia antiga. Rafael tinha o hábito de trabalhar até tarde da noite, trançado no escritório de casa, e mais de uma vez ela o ouviu falar ao telefone em tom baixo mencionando nomes de empresas que ela reconhecia como concorrentes diretas da Vidal Participações. Certa noite, ao passar pelo corredor a caminho da cozinha, ouviu trecho da conversa que a fez parar completamente. Eu sei exatamente o que a Vidal está fazendo com aquele empréstimo, dizia Rafael, a voz carregada de uma raiva contida, que Isabela jamais tinha ouvido antes. Não vou deixar que repita a mesma manobra com outra família. Ela ficou parada na sombra do corredor, o coração acelerado, tentando entender o que aquilo significava. Havia algo pessoal demais no tom dele, algo que ia além de uma simples estratégia de negócios entre concorrentes. Quando Rafael desligou o telefone e saiu do escritório, encontrou Isabela parada ali, os braços cruzados, o rosto tenso.
¿A cuánto tiempo está ahí? Preguntó ella expresándose fechando rápidamente. O suficiente para ouvir voce falar sobre a vida como se fosse pessoal. Respondió ela sem desviar o olhar. Rafael, o que exatamente está acontecendo é apenas estrategia de mercado, Isabela. Disse ele aproximándose dela com uma calma que parecia forcada. A vida tem histórico de pressionar empresas menores através de créditos manipulados. Não é a primeira vez que faço esse tipo de investigação para proteger parceiro. A explicação fazia sentido no papel, mas havia algo na urgência dos olhos dele, na maneira como a mandíbula se contraía ao pronunciar o nome Vidal, que não convencia completamente Isabela. Ainda assim cansada e sem provas concretas, além de uma sensação incômoda. Ela decidiu deixar o assunto de lado por hora, guardando a desconfiança junto com uma fotografia amarelada, que continuava escondida na gaveta do quarto. Enquanto isso na sede da Vidal participava, Eduardo recebia com crescente irritação os relatórios sobre a movimentação incomum de ações de pequenas empresas do setor de construção, todas elas ligadas indiretamente a fundo chamado Ponte Capital. O nome não significava nada para ele à primeira vista, mas o padrão das aquisições sempre empresas, que a Vidal havia pressionado financeiramente no passado, despertou uma inquietação que ele não conseguia explicar racionalmente. Quero saber como está por trás desse fundo, disse ele ao diretor financeiro numa reunião fechada. Alguém está comprando exatamente as posições que atrapalham nossos planos de expansão e isso não é coincidência. A estrutura societária é bastante blindada, senhor Vidal, respondeu o diretor gesticulando com relatório impresso. Levaria semanas para identificar os controladores reais. Então comece agora, ordenou Eduardo, batendo a mão sobre a mesa como uma forca que traia sua ansiedade. O que Eduardo não contava a ninguém, nem mesmo ao pai, era o peso da dívida secreta que carregava havia mais de ano. Resultado de apostas em jogos de azar que começaram como diversão discreta e se transformaram numa obsessão silenciosa. Os credores eram pessoas perigosas do tipo que não aceitava atrasos, e a única forma que Eduardo encontrara para cobrir os buracos financeiros, sem levantar suspeitas dentro da família, era desviando pequenas quantias, através de manobras contábeis sempre disfarçadas, como investimentos legítimos em novas aquisições. Foi justamente numa dessas manobras que ele identificou a oportunidade da Duarte Materiais de Construção, pressionando através do banco controlado indiretamente pela Vidal para forcar a quebra da empresa e assim absorver as patentes valiosas, que ela detinha, patentes que Eduardo já havia prometido informalmente a comprador externo em troca de uma quitação parcial de sua dívida. A notícia de que a Duarte havia conseguido de última hora quitar o empréstimo através de uma parceria misteriosa foi recebida por ele como golpe direto a obstáculo inesperado, que ameaçava expor toda a manobra. Numa festa de caridade promovida por uma associação de empresários da cidade, Eduardo avistou do outro lado do salão rosto que o fez gelar por instante. O homem estava de costas conversando com grupo de investidores, mas havia algo na postura, na forma, como segurava a taça de vinho com apenas 2 dedos apoiados na base, que despertou uma memória antiga demais para ser ignorada. Aquele ali, disse Eduardo virando-se para o assessor ao seu lado. Quem Rafael Souto, senhor, dono do fundo Ponte Capital, está aqui acompanhado da esposa Isabela Duarte. Eduardo sentiu o sangue gelar completamente ao ouvir o sobrenome Duarte, associado a homem cujo perfil de costas parecia perigosamente familiar. Ele se aproximou cauteloso, contornando o grupo até conseguir ângulo que lhe permitisse ver o rosto do homem de frente. Quando os olhos dos dois finalmente se cruzaram por uma fração de segundo, Eduardo teve certeza absoluta de que aquele rosto não pertencia a nenhum Rafael Souto. Mas Rafael, percebendo o reconhecimento nos olhos do irmão, apenas ergueu a taça de vinho num gesto quase imperceptível de cumprimento e desviou o olhar com uma calma estudada, como se nada daquilo o afetasse. Eduardo ficou parado no meio do salão, o coração disparado, tentando convencer a si mesmo de que estava enganado, de que a semelhança era apenas truque da luz do vinho, que já havia bebido demais naquela noite.
Isabela, que conversava a poucos metros dali com outras convidadas, não percebeu a troca de olhares entre os dois homens, mas sentiu-a quando Rafael se aproximou dela logo depois. Uma tensão diferente em seu corpo, os ombros mais rígidos do que o habitual, a mão levemente mais fria ao segurar a dela. Está tudo bem? Perguntou ela baixinho. Está tudo bem, respondeu Rafael, embora a expressão dele dissesse o contrário. Vamos embora mais cedo hoje, se não se importa. No caminho de volta para casa dentro do carro, Isabela observou o perfil de Rafael iluminado intermitentemente pelas luzes da rua e notou que ele mantinha os dedos apertados no volante com uma forca. Desnecessária os nos dos dedos esbranquicados pela tensão. Você conhece aquele homem, não conhece? Perguntou ela finalmente, referindo-se ao executivo, que ela vira observando-os de longe durante a festa, o que estava olhando para você daquele jeito estranho. Rafael permaneceu em silêncio por alguns segundos, os olhos fixos na estrada. Já nos cruzamos antes em círculos de negócios, disse ele, uma meia-verdade cuidadosamente calculada. Não é algo em quem eu confie? Isso parece familiar, murmurou Isabela, pensando na conversa telefônica que ouvira dias antes. Na menção repetida ao nome Vidal, na fotografia amarelada escondida na gaveta do quarto. As pecas ainda não se encaixavam completamente em sua mente, mas se sacou de que havia uma história maior por trás daquele casamento. Uma história que Rafael se recusava a contar, crescia a cada dia que passava. Enquanto isso, na sede da Vidal, Eduardo passou a noite em claro, revirando arquivos antigos e de encontrar finalmente fotografias do irmão mais novo antes do afastamento, comparando-as mentalmente com o rosto que vira na festa. A semelhança era inegável demais para ser ignorada, mas assumir aquela possibilidade significava admitir que Rafael havia sobrevivido ao exílio que ele mesmo havia arquitetado, e pior ainda, que havia retornado com recursos suficientes para começar a desmontar peça por peça os planos que Eduardo vinha construindo havia anos. Ele decidiu naquela mesma madrugada contratar investigador particular discreto para confirmar suas suspeitas, ciente de que, se estivesse certo, precisaria agir rápido antes que Rafael descobrisse tudo o que Eduardo preferia manter enterrado. O investigador contratado por Eduardo levou apenas 10 dias para confirmar aquilo que ele já temia. No fundo, Rafael Souto e Rafael Vidal eram de fato a mesma pessoa. O relatório entregou numa pasta discreta sem nenhum logotipo identificável. Trazia fotografias comparativas, documentos de mudança de nome protocolados. Havia 3 anos e histórico detalhado da ascensão silenciosa do Fundo Ponte Capital. Eduardo trancou-se no próprio escritório por horas, depois de ler aquele material, tentando calcular as possíveis consequências, caso a verdade se tornasse pública. Se Rafael decidisse expor a falsificação da assinatura, todo o esquema que sustentava sua posição dentro da Vidal Participacos desmoronaria, e junto com ele viria à tona as manobras contábeis que Eduardo usava para cobrir a dívida secreta com os credores perigosos que o pressionavam havia meses. Foi então que ele decidiu antecipar o golpe. Numa manhã chuvosa, Eduardo procurou Anselmo Duarte pessoalmente, sem avisar previamente sobre a visita, encontrando-o sozinho no escritório, enquanto Isabela participava de uma reunião com fornecedores em outra sala. Ele se apresentou com uma cordialidade fria, entregando um envelope lacrado antes mesmo de se sentar. O senhor deveria ler isso com atenção, disse Eduardo, cruzando as pernas com uma calma calculada. É uma cópia de um documento antigo que envolve sua assinatura, senhor Duarte, referente a uma transferência de ativos, que talvez o senhor nem se lembre de ter autorizado. Anselmo abriu o envelope com as mãos trêmulas, reconhecendo, como um misto de horror e confusão, sua própria assinatura num documento que ele mal recordava ter assinado anos atrás, quando ainda tentava fechar aquela parceria fracassada com a Vidal Participacos. O documento, lido sob a luz certa, sugeria que Anselmo havia autorizado uma movimentação financeira irregular, envolvendo fundos de terceiros, um detalhe técnico que, isolado do contexto real, poderia ser interpretado como fraude. Eu não entendo, murmurou Anselmo, a voz embargada. Isso foi assinado há anos numa negociação que nunca se concretizou. A negociação não se concretizou, mas o documento existe, senhor Duarte, com data, assinatura e reconhecimento de firma, respondeu Eduardo, a voz suave mas cortante. E documentos assim nas mãos erradas podem gerar problemas sérios para o senhor e para sua filha.
O que voce quer? Perguntò Anselmo, già intendendo che aquilo era uma ameaca disfarcada de aviso amigável. Quero que o senhor use sua influência sobre sua filha para que ela convença o marido a desfazer certas movimentos societárias que estão incomodando a Vidal participacoes, disse Eduardo levantando-se. Caso contrário, esse documento pode acabar nas mãos de promotor, bastante interessado em casos de fraude financeira envolvendo empresas familiares. Depois que Eduardo saiu, Anselmo ficou sentado por longo tempo, olhando para o documento na mesa, tentando reconstruir na memória as circunstâncias exatas daquela assinatura antiga. Lembrava vagamente de representante da Vidal que o visitara anos atrás, pedindo que assinasse alguns papéis preliminares para uma parceria, que jamais se concretizou e de como ele, confiando na palavra do representante, assinara sem ler cada linha como cuidado que deveria ter tido. Quando Isabela terminou a reunião e voltou ao escritório do pai, encontrou-o com o rosto pálido, o documento ainda aberto sobre a mesa. Pai, o que aconteceu? Perguntou ela correndo até ele. Anselmo hesitou por instante antes de decidir contar a verdade, incapaz de continuar carregando aquele peso sozinho. Eu assinei documento anos atrás, sem entender completamente o que estava assinando, confessou ele a voz embargada. E agora esse documento está sendo usado contra mim, contra nós, por homem chamado Eduardo Vidal. O nome Vidal pronunciado em voz alta pelo próprio pai fez as pecas finalmente começarem a se encaixar na mente de Isabela. E fotografia amarelada as conversas telefônicas de Rafael mencionando a Vidal como modio contido a troca de olhar extensa na festa de caridade. Tudo aquilo formava quadro que ela havia se recusado a completar. E aquele momento, Rafael e Vidal, disse ela em voz baixa, mais para si mesma do que para o pai. Não é pai, foi por isso que ele me procurou, foi por isso que ele quis esse casamento. Anselmo não respondeu diretamente, mas o silêncio dele foi resposta suficiente. Isabela sentiu o chão se abrir sob seus pés. A certeza de que havia sido usada como peca num jogo muito maior do que jamais imaginara, jogo que envolvia vingança, rancor familiar e manipulação, tudo disfarçado de contrato comercial e casamento de conveniência. Naquela noite, quando Rafael chegou em casa, encontrou Isabela sentada na sala, com uma fotografia amarelada sobre a mesa de centro, os olhos vermelhos de tanto chorar em silêncio. Voce Rafael Vidal, disse ela assim que ele entrou sem rodeios, sem espaço para mais evasivas. Rafael parou na entrada da sala, o corpo tenso, avaliando rapidamente as opções diante daquela confrontação inevitável. Decidiu finalmente que continuar mentindo não faria mais sentido. Sim, respondeu ele simplesmente. Sou Rafael Vidal. E esse casamento nunca teve nada a ver comigo, teve. Continuou Isabela, a voz tremendo entre a raiva e a magoa. Foi tudo parte de plano contra o seu irmão. Eu fui apenas o instrumento mais conveniente que você encontrou. No começo, admitiu Rafael, aproximando-se devagar, embora Isabela recuasse instintivamente. No começo, Isabela, eu não vou negar que via sua família, como parte de uma estratégia mais ampla. Mas isso mudou. Como posso acreditar em qualquer coisa que você diga agora? Perguntou ela, levantando-se, a voz ganhando força. Meu pai está sendo chantageado pelo seu irmão por causa de documento antigo, provavelmente relacionado a essa história toda entre vocês duas. Eu descubro que o homem com que me casei tem sido esse tempo todo uma mentira ambulante. Rafael sentiu o peso daquela acusação com uma clareza dolorosa, reconhecendo que, apesar de tudo que planejara com tanto cuidado, não havia considerado devidamente o custo humano, que aquele plano acabaria cobrando de pessoas que não faziam parte diretamente da disputa entre ele e Eduardo. Seu pai está sendo chantageado por que exatamente? Perguntou ele, tentando manter a voz calma, apesar da preocupação genuína que sentia. Documento antigo, uma assinatura, que ele nem lembra direito de ter feito, envolvendo uma negociação frustrada com a Vidal, explicou Isabela, ainda irritada, mas percebendo que aquela informação parecia genuinamente nova para Rafael. Eduardo está usando isso para forçar meu pai a pressionar você a desfazer os investimentos que estão incomodando a empresa dele. Rafael ficou em silêncio por momento, processando aquela informação, reconhecendo nela o mesmo padrão de manipulação que Eduardo usara contra ele próprio anos atrás, documento manipulado, uma ameaça velada, uma pressão calculada para forçar a submissão. Sema precisa de confronto direto.
A diferença dessa vez era que a vítima não era ele mas o pai de Isabela. Homem que não tinha absolutamente nada a ver com a rivalidade entre os irmãos. Eu preciso ver esse documento, disse Rafael finalmente. Isabela, eu sei que você tem todo o direito de não confiar em mim agora, mas prometo que vou proteger seu pai dessa chantagem. Isso eu não vou permitir, porque eu deveria acreditar nisso. Pergunto ela a voz ainda fria, embora pouco menos firme do que antes. Porque a briga é minha com Eduardo, não da sua família, respondeu Rafael. E eu não vou deixar que ele use vocês como reféns de uma disputa, que começou muito antes de eu conhecer você. Isabela cruzou os braços ainda desconfiada, mas percebendo que havia, na urgência da voz dele, algo que soava genuíno demais para ser apenas mais uma manobra calculada. Ainda assim a confiança que começava a nascer entre eles nas últimas semanas parecia agora irremediavelmente manchada, substituída por uma cautela que os dois sabiam que levaria tempo para se dissolver-se e que algum dia se dissolveria completamente. Eu vou pensar se ainda quero continuar nesse casamento, disse ela finalmente antes de se retirar para o quarto. Deixando Rafael sozinho na sala com uma fotografia amarelada, ainda sobre a mesa encarando o próprio rosto jovem impresso ali. Lembrete de tudo o que havia perdido e de tudo o que ainda arriscava perder se não agisse com cuidado a partir daquele momento. No dia seguinte, Eduardo recebeu uma ligação inesperada de Anselmo Duarte, que ainda sem saber que a filha já havia confrontado Rafael, pedia mais tempo para atender às exigências apresentadas. Eduardo, sentindo que o prazo estava se esgotando e pressionado pelos próprios credores, que ameaçavam expor sua dívida secreta caso não recebesse o pagamento prometido pela venda das patentes da Duarte, decidiu apertar o cerco. O senhor tema o final da semana, senhor Duarte, disse Eduardo a voz sem qualquer traço de cordialidade agora. Depois disso, esse documento vai parar nas mãos certas, e garanto que as consequências serão bem mais serias do que uma simples reprimenda. Ao desligar o telefone, Anselmo sentiu o peito apertar de jeito que já não sente havia anos. Uma pressão que o fez se apoiar na mesa por instante antes de recuperar o fôlego. Ele sabia que precisava contar a Isabela sobre aquele novo prazo, mas temia, mais do que tudo, que a filha descobrisse quanto ele havia sido descuidado. Ao assinar aquele documento tantos anos atrás, era simples que agora ameaçava destruir tudo o que ele havia construído com tanto esforço. Rafael passou os dias seguintes revirando arquivos antigos que havia guardado desde o afastamento da Vidal Participacoes, incluindo cópias de documentos que conseguira reunir através de contatos que ainda mantinha dentro da empresa, pessoas que nunca acreditaram completamente na acusação de biodesvios contra ele e que discretamente guardaram provas ao longo dos anos. Foi revirando essas cópias que ele encontrou finalmente o elo que faltava. O documento que Eduardo usava para chantagear Anselmo Duarte trazia no rodapé o mesmo carimbo de reconhecimento de firma de cartório específico e a mesma caligrafia irregular de funcionário que, segundo os registros antigos de Rafael, havia trabalhado diretamente sob as ordens de Eduardo durante o período em que a acusação de desvio financeiro contra Rafael fora fabricada. Era o mesmo cartório, o mesmo padrão de assinatura testemunhada, a mesma sequência numérica de protocolo que aparecia no documento falso usado contra ele 3 anos antes. Rafael passou a noite inteira reconstruindo a cronologia completa. O funcionário do cartório cujo nome constava em ambos os documentos, como testemunha, havia sido demitido da Vidal Participacoes poucos meses depois do afastamento de Rafael sob a alegação de reestruturação interna. Rastreamento cuidadoso revelou que esse mesmo funcionário havia recebido, na época, pagamento significativo de uma conta vinculada indiretamente a Eduardo, disfarçado como indenização trabalhista. Depois dessas informações, Rafael conseguiu localizar o antigo funcionário hoje aposentado vivendo modestamente numa cidade vizinha. O homem temeroso a princípio acabou concordando em gravar depoimento, detalhado depois que Rafael garantiu proteção legal e uma compensação justa pelo risco que corria ao revelar a verdade. No depoimento, o funcionário confirmou que havia sido instruído por Eduardo pessoalmente a falsificar tanto a assinatura de Rafael no documento de 3 anos atrás quanto o reconhecimento de firma no documento antigo, que agora era usado contra Anselmo Duarte, como depoimento gravado e as cópias dos documentos organizadas de forma
que cualquier perito grafotécnico pudiese confirmar as falsificações. Rafael marcou uma reunião urgente com o pai, solicitando a presença também de Eduardo, sem revelar antecipadamente o motivo exato do encontro. A reunião aconteceu na mesma sala de conselho onde 3 anos antes Rafael havia sido condenado sem chance de defesa. Dessa vez, porém, ele entrou com uma pasta grossa de documentos, acompanhado de advogado experiente e de uma cópia impressa do depoimento gravado. Convoquei esta reunião comigo, Rafael, colocando a pasta sobre a mesa com movimento calculado, porque tenho provas definitivas de que a acusação contra mim há 3 anos foi fabricada por Eduardo, com a ajuda de funcionário de cartório subornado para falsificar minha assinatura. O silêncio que se instalou na sala foi imediato pesado, cortado apenas pela respiração alterada de Eduardo, que tentava manter a compostura diante dos olhares que se voltavam lentamente em sua direção. Isso é uma acusação grave e sem fundamento, disse Eduardo tentando manter a voz firme, embora leve tremor traísse sua ansiedade crescente. Rafael está desesperado para recuperar a posição, que perdeu por incompetência própria. O mesmo funcionário que falsificou minha assinatura, Eduardo. Continuou Rafael ignorando a interrupção. Foi usado novamente mais recentemente para produzir documento que você está usando para chantagear Anselmo, Duarte, pai da minha esposa. Diante da menção direta, a chantagear o rosto de Eduardo perdeu a cor. Ele olhou rapidamente para o pai, sentado na cabeceira da mesa com uma expressão que misturava choque e uma dor profunda como se estivesse envelhecendo décadas em poucos segundos. Eduardo, isso é verdade? Perguntou o pai a voz embargada, quase incapaz de formular a pergunta completamente. Ele está distorcendo os fatos, insistiu Eduardo, mas a voz já não carregava a mesma convicção de minutos antes. Qualquer coisa que ele apresente pode ter sido forjada especificamente para me incriminar. É a palavra dele contra a minha. Não é apenas a minha palavra, disse Rafael, colocando sobre a mesa uma cópia impressa da transcrição do depoimento gravado. O funcionário confirmou tudo com detalhes específicos sobre pagamentos recebidos através de uma conta vinculada a você, Eduardo. Os valores, as datas, tudo bate com os registros bancários, que também consegui reunir. Eduardo, encurralado, sentiu o desespero começar a tomar conta de seus movimentos. Ele se levantou abruptamente, batendo a mão na mesa. Vocês não entendem a pressão que eu enfrentei, disse ele a voz alterada, quase suplicante. O pai sempre tratou Rafael como o filho perfeito, o herdeiro natural. E eu tive que provar meu valor de alguma forma, sempre correndo atrás, sempre comparado, sempre em segundo lugar. Isso não justifica destruir a vida do seu próprio irmão através de mentiras, disse o pai, a voz agora carregada de uma raiva fria, que Rafael jamais tinha visto antes. Nem usar uma família inocente como refém para cobrir seus próprios erros. Encurralado e sabendo que a exposição pública daquela verdade destruiria completamente sua posição dentro da empresa, Eduardo decidiu jogar sua última carta. A única peça que ainda lhe restava para negociar algum tipo de controle sobre a situação. Muito bem, disse ele, a voz recuperando uma frieza calculada. Se querem jogar sujo, também sei jogar. O documento que tenho sobre Anselmo Duarte já foi enviado a contato meu, num escritório de advocacia com instruções específicas para protocolá-lo, junto ao Ministério Público caso eu não entre em contato. Até manhã de manhã, confirmando que está tudo resolvido a meu favor. A revelação caiu como balde de água fria sobre a sala. Rafael sentiu o corpo tenso, percebendo que, mesmo diante da verdade exposta sobre a fabricação das provas contra ele, Eduardo ainda mantinha trunfo capaz de causar dano real. E imediato Anselmo Duarte, independentemente do desfecho da disputa entre os irmãos. Você está blefando, disse Rafael, embora não estivesse completamente certo disso. Estou disposto a arriscar, respondeu Eduardo. Sorriso amargo se formando em seus lábios. Porque se eu vou cair, Rafael não vou cair sozinho. Anselmo Duarte vai responder por fraude financeira. Mesmo que seja uma fraude que ele nem entendeu direito estar cometendo, e sua querida esposa vai ver o nome da família dela arrastado pela lama junto com o meu. O pai dos dois irmãos, visivelmente abalado, tentou intervir, mas Eduardo já se dirigia para a porta, deixando no ar uma ameaça que ninguém ali sabia exatamente como neutralizar a tempo.
A reunião terminou sem uma resolução clara com Rafael percebendo, angustiado que expor a verdade sobre a falsificação de sua própria acusação não havia sido suficiente para proteger a família de Isabela do dano que Eduardo ainda era capaz de causar. Naquela noite, ao voltar para casa e contar a Isabela tudo o que havia acontecido na reunião, incluindo a ameaça final de Eduardo, Rafael viu o rosto dela transformar-se numa mistura de alívio parcial e medo renovado. Então ele conseguiu provar que Voce não fez nada de errado, disse ela tentando encontrar algum consolo na situação. Mas ainda pode destruir meu pai a manha de manha. Eu não vou deixar isso acontecer, disse Rafael, embora pela primeira vez desde que retomara aquele plano de vingança silenciosa, não tivesse certeza absoluta de como impediria o próximo movimento do irmão. Rafael, disse Isabela, a voz tremendo entre raiva e desespero. Voce usou minha família para chegar até ele agora. Mesmo depois de tudo, ainda é meu pai quem corre o maior risco. Como posso confiar que Voce vai realmente proteger a gente, e não apenas terminar de vencer sua própria guerra? Rafael não teve uma resposta imediata para aquela pergunta, sentindo pela primeira vez o peso completo das consequências de plano, que mesmo bem sucedido em revelar a verdade sobre sua própria inocência, havia deixado rastro de danos colaterais que ele não sabia ainda como reparar completamente antes que o prazo imposto por Eduardo se esgotasse. Ele passou a noite acordado sentado à mesa do escritório de casa, revisando cada documento reunido contra Eduardo em busca de algo, qualquer detalhe que pudesse neutralizar a ameaça do protocolo no Ministério Público antes do Amanheca. Encontrou entre os papéis uma cláusula pouco explorada no antigo contrato entre a Vidal e a Duarte referente à nulidade de documentos obtidos sob coaco comprovada, mas sabia que invocar aquilo levaria tempo que Eduardo não estava disposto a conceder. Isabela, incapaz de dormir, sentou-se ao lado dele por volta das 3 da manhã, observando em silêncio a determinação cansada estampada no rosto do marido, e pela primeira vez desde que descobrira a verdade sobre quem ele realmente era, sentiu que talvez aquela batalha, apesar de tudo, também tivesse se tornado dela. O Amanheca chegou sem que Rafael tivesse encontrado uma solução definitiva. Mas ele sabia que esperar passivamente não era uma opção. Antes das 8 da manhã ligou para o advogado, que representava a família na disputa, e pediu que agendasse, com urgência absoluta, uma nova reunião com Eduardo. Dessa vez no escritório central da Vidal Participacos, o mesmo lugar onde tudo havia começado 3 anos antes. Eduardo aceitou o encontro confiante de que segurava as cartas mais importantes daquela negociação. Quando Rafael, Isabela e o advogado da família chegaram, encontraram-no sentado atrás da mesma mesa de vidro, onde outrora fora lido o falso relatório de desvios financeiros, agora exibindo uma postura de calma performática, que mal escondia a tensão nos ombros. Vieram implorar por mais tempo? Perguntou Eduardo, sorriso frio nos lábios. Viemos encerrar isso, respondeu Rafael, colocando sobre a mesa uma nova pasta de documentos. Converse esta madrugada com nosso pai Eduardo. Ele autorizou que eu apresentasse ao conselho ainda hoje provas completas de que Voce fabricou tanto minha acusação quanto o documento usado para chantagear a família Duarte. Mas antes disso, decidi de dar a chance de recuar por conta própria. Voce estabelecendo de novo, disse Eduardo. Embora a voz já não soasse tão segura quanto antes, foi nesse momento que a porta se abriu, e Anselmo Duarte entrou acompanhado do próprio pai de Rafael e Eduardo, o velho patriarca Vidal, cujo rosto carregava uma expressão de decepção profunda que Eduardo jamais tinha visto direcionada a si mesmo. Anselmo segurava uma cópia impressa de parecer jurídico preliminar, obtido às pressas naquela manhã, confirmando que documentos assinados sob desconhecimento das reais implicações, quando comprovadamente manipulados por terceiros, poderiam ser anulados judicialmente, retirando qualquer forca da ameaça de Eduardo. Seu irmão já apresentou tudo isso para mim hoje de manhã, Eduardo, disse o pai, a voz grave carregada de cansaço que envelhecia ainda mais suas feições. O funcionário do cartório já formalizou o depoimento perante tabelião, com reconhecimento legal. Não jamais espacou para negociação. Eduardo sentiu o controle da situação escapar rapidamente de suas mãos, e diante da certeza de que qualquer blefe adicional seria inútil, sua expressão calculada finalmente se desfez, dando lugar a uma raiva desesperada. Vocês não sabemos o que fizeram, disse ele, levantando-se abruptamente, a voz alterada.
Vocês não fazem ideia da pressão que estou sofrendo. Das pessoas que estão cobrando de mim valores, que eu simplesmente não tenho condições de pagar seus ativos, que eu contava conseguir através da Duarte. Que tipo de pressão, Eduardo? Perguntou o pai franzindo a testa, percebendo que havia camadas naquela história que ainda não o conhecia completamente. Eduardo hesitou por um longo momento, o peito subindo e descendo com uma respiração pesada. E finalmente admitir com a voz quebrada pela primeira vez diante da família a existência da dívida de jogo que carregava havia mais de humano, os credores perigosos que o pressionavam. O desespero que o levara a arquitetar não apenas a queda de Rafael, mas também uma manobra contra a família Duarte. O pai, ouvindo aquela confissão, sentou-se pesadamente numa das cadeiras da sala, o rosto nas mãos por um instante, incapaz de processar completamente a extensão do que o próprio filho havia feito para encobrir seus próprios erros. Você vai responder por isso perante o conselho e perante a justiça, se for o caso, disse o pai finalmente erguendo o rosto, os olhos marejados, mas a voz firme. Não posso mais protegê-lo dessa vez, Eduardo. Você ultrapassa limites que nem mesmo o amor de pai consegue perdoar sem consequências. Eduardo, encurralado por todos os lados, ainda tenta uma última resistência, virando-se para Rafael como um misto de desespero. Rancor acumulado ao longo de anos. Você sempre foi o favorito, disse ele, a voz embargada. Não importa o que eu fizesse, nunca seria suficiente perto de você. Isso não te dava o direito de destruir minha vida, Eduardo. Respondeu Rafael sem raiva na voz, apenas um cansaço profundo que carregava havia 3 anos. Eu nunca competi contigo pelo amor do nosso pai. Você criou essa competição sozinho dentro da sua própria cabeça. Eu usei ela para justificar coisas imperdoáveis. O confronto terminou com Eduardo sendo formalmente afastado da presidência. Vidal participou naquela mesma tarde, numa reunião extraordinária do Conselho, que revogou unanimemente sua posição, ao mesmo tempo em que reconhecia formalmente a inocência de Rafael nas acusações originais. A questão dos credores e da dívida pessoal de Eduardo ficaria a cargo das autoridades competentes, uma vez que o próprio pai, apesar da dor evidente, decidiu não abafar mais nenhuma consequência legal decorrente das ações do filho mais velho. Mas a vitória sobre Eduardo, por mais significativa que fosse, não resolveu automaticamente tudo o que havia sido quebrado entre Rafael e Isabela ao longo daquelas semanas de revelações e desconfiança. Dias depois, como a poeira do escândalo começando a assentar, Rafael tentou reconquistar a confiança de Anselmo Duarte, oferecendo-se para renegociar completamente os termos da parceria entre as duas empresas, dessa vez sem qualquer vínculo obrigatório ao casamento, deixando claro que a Duarte permaneceria protegida financeiramente, independentemente do que acontecesse entre ele e Isabela. Anselmo, ainda cauteloso, exigiu uma reunião formal com advogados de ambas as partes para revisar cada cláusula do novo acordo. Um processo que se estendeu por dias e que numa das sessões quase desmoronou quando dos advogados da Duarte questionou a legitimidade de uma garantia oferecida por Rafael, exigindo documentação adicional que atrasou significativamente a formalização do acordo e testou a paciência de todos os envolvidos, antes de finalmente ser resolvida satisfatoriamente para ambos os lados. Enquanto os aspectos comerciais se resolviam, a relação pessoal entre Rafael e Isabela permanecia num impasse silencioso. Ela havia se mudado temporariamente para o apartamento do pai, alegando precisar de espaço para pensar, e Rafael, respeitando aquela decisão, não insistiu em contato direto, limitando-se a mensagens breves perguntando sobre o bem-estar dela e de Anselmo. Foi Isabela quem finalmente decidiu procurá-lo, quase 2 semanas depois do confronto final com Eduardo. Ela apareceu no antigo escritório da Duarte Materiais de Construção, onde sabia que Rafael costumava passar as tardes revisando os novos termos da parceria, e o encontrou sozinho, debruçado sobre uma pilha de documentos. Precisamos conversar, disse ela parada na porta, os braços cruzados. Estava esperando que você viesse quando estivesse pronta, respondeu Rafael, levantando-se da cadeira. Eu passei essas semanas tentando entender se consigo separar o homem que conheci nos últimos meses do homem que me uso como peça de um jogo de vingança, disse Isabela, entrando na sala e fechando a porta atrás de si. E ainda não cheguei a uma resposta completa. Eu também não tenho uma resposta perfeita para te dar, Isabela, disse Rafael, aproximando-se, mas mantendo uma distância respeitosa.
Ok, io posso te dire che in algún momento entré o calculo. E a estrategia io pare de ver voce como parte de un plano. E comecei a te ver como alguém que eu não queria perder. Isso é fácil de dizer agora que Eduardo já foi derrotado. Respondeu ela ainda com uma pontada de desconfiança na voz. Talvez seja, admitiu Rafael. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa mesmo. Antes de descobrir a chantagem contra seu pai, antes mesmo de confrontar Eduardo, eu já tinha decidido contar a verdade sobre quem eu era. Eu só não sabia como fazer isso sem te perder no processo. Isabela ficou em silêncio por um momento, observando o rosto dele em busca de qualquer sinal de manipulação, mas encontrando apenas um cansaço genuíno, o mesmo cansaço que ela sentira quando o conheceu meses atrás, no escritório do pai. Eu preciso de provas, Rafael, não apenas de palavras, disse ela finalmente. Palavras eu já ouvi demais nos últimos tempos do seu irmão de advogados, de todo mundo tentando me convencer de alguma versão da verdade. Então me dê a chance de provar através de a coisa, respondeu ele. Não vou pedir que você volte para casa hoje nem amanhã. Vou apenas pedir que me deixe mostrar como tempo, que o que sinto por você não fazia parte de nenhum plano. Nas semanas seguintes, Rafael cumpriu aquela promessa de formas concretas e específicas. Ele renegociou os termos financeiros da parceria com a Duarte de maneira ainda mais favorável do que o originalmente combinado, sem exigir nada em troca além da continuidade do negócio legítimo entre as empresas. Visitou Anselmo regularmente não para tratar de assuntos comerciais, mas simplesmente para conversar, reconstruindo aos poucos uma confiança que fora abalada pelas revelações anteriores. Em uma tarde de sábado apareceu no apartamento onde Isabela morava temporariamente como pai, não para pedir que ela voltasse, mas apenas para trazer um jantar simples que ele mesmo havia preparado, algo que jamais tivera tempo ou disposição de fazer durante os meses formais do casamento anterior. Você cozinhou isso? Perguntou Isabela surpresa abrindo a porta, e encontrando-o segurando 2 pratos cobertos com papel alumínio. Não sou grande coisa na cozinha, mas tentei, respondeu Rafael, um leve sorriso nos lábios. O primeiro sorriso genuíno que ela via nele desde que tudo aquilo havia começado. Eles se sentaram na pequena varanda do apartamento, comendo em silêncio por um tempo, até que Isabela finalmente rompeu o silêncio. Meu pai me disse hoje que você recusou uma participação maior na empresa. Dele mesmo depois de ele oferecer, como forma de agradecimento por tudo que você fez para proteger a família dele de Eduardo, disse ela observando-o com atenção. Eu não quero que ele sinta que precisa me pagar por algo que eu deveria ter feito de qualquer forma, respondeu Rafael. E não quero que você pense que ainda estou tentando ganhar alguma coisa através da relação com sua família. Isabela ficou em silêncio por um momento processando aquela resposta. E então, como uma hesitação que ainda carregava resquícios de mágoa, perguntou: se Eduardo nunca tivesse feito o que fez com você 3 anos atrás, você acha que a gente teria se conhecido de qualquer outra forma? Provavelmente não, admitiu Rafael honesto. Mas isso não significa que o que sinto agora seja menos real, porque nasceu de circunstâncias erradas. Ela olhou para ele por um longo momento, sentindo, pela primeira vez desde a descoberta da verdade, que talvez houvesse espaço para reconstruir algo genuíno entre os escombros de tudo o que havia começado como mentira. Eu ainda não tenho certeza de tudo, Rafael, disse ela finalmente, mas estou disposta a tentar entender aos poucos se o que existe entre a gente pode se tornar algo real. É tudo o que eu peco, respondeu ele estendendo a mão sobre a mesa. Não para segurar a dela imediatamente, mas deixando o gesto aberto, esperando que fosse ela quem decidisse dar o próximo passo. Isabela hesitou por apenas um segundo antes de colocar a mão sobre a dele, um gesto simples mas que carregava o peso de uma decisão importante e escolha de acreditar mesmo com cautela na possibilidade de um recomeço. Meses depois, como a Vidal participou sob nova direção. Não a de Rafael, que preferiu manter o Ponte Capital como seu projeto principal, mas sob supervisão direta do pai, agora mais envolvido pessoalmente na gestão do que estivera em manos. E como a Duarte Materiais de Construção prosperando graças à parceria renovada, Rafael e Isabela decidiram, juntos e sem pressões externas dessa vez, renovar os votos que originalmente haviam trocado sob circunstâncias tão diferentes. A cerimônia foi pequena, quase idêntica em escala à primeira, mas o ambiente carregava uma leveza que a anterior jamais tivera.
Anselmo, orgulloso, entregó a Filha novamente ao noivo, dessa vez com sorriso genuíno ao invés da resignação cautelosa da primeira vez. E quando Rafael pronunciou os votos, sua voz não carregava mais a precisão fria de contrato sendo assinado, mas o tremor sincero de homem que havia descoberto, através da vingança que jamais precisara de violência, que a verdadeira prosperidade estava em construir algo genuíno como a pessoa, certa ao invés de apenas destruir aquele que o havia ferido.